Ana do Carmo, José Zico Prado, Reinaldo Augusto da reunião da Comissão Carlos de Atividades Pinhatari. Econômicas com a finalidade Temos de apreciar pautas. São solicito 11 à itens. Secretaria a E leitura receber da também a ata secretária da do reunião Estado anterior. de Agricultura e Pela ordem, Abastecimento, deputado a Zico senhora Prado. Mônica Bergamaschi, que irá prestar contas Em discussão, do andamento em votação, da o sua pedido gestão, de dispensa de bem como leitura da ata. também Senhores demonstrar deputados e favoráveis, avaliar permaneçam o como se encontram. desenvolvimento de Aprovado. ações, programas e metas desta Secretaria. Nós temos aqui como objeto da pauta, temos uma pauta de São que foi Paulo. encaminhada para os Estamos ao parlamentares vivo, direto e do que plenário será José apreciada, e na Bonifácio. sequência Preside este nós trabalho vamos estar aqui o deputado recebendo a Itamar secretária de Agricultura Borges. e Abastecimento, Vamos acompanhar. que já se encontra entre nós. Queremos agradecer aqui e cumprimentá-la, a senhora Mônica Bergamaschi. Vamos então para os itens da pauta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Zico Prado. Para pedir vista do item 1, 2 e 3. É regimental, concedida vista ao deputado Zico Prado dos itens 1, 2 e 3. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Reinaldo Augusto. Vista conjunta no item 2. Vista conjunta para o deputado Reinaldo Augusto do item 2. Então, iniciamos pelo item 4, projeto de lei 888 do deputado Donizete Braga, revoga o artigo 2º da lei 11.817 de 2005, que inclui a área de zona de uso predominantemente industrial, em Mauá. Parecer favorável do deputado Rogério Nogueira. Em discussão. Não havendo oradores, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 5, projeto de lei 56 de 2011, do deputado Adinho Silva. Altera o artigo 8º da Lei Complementar 760/94, que estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo. Parecer favorável do deputado Welson Gasparini. Em discussão. Não havendo oradores, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 6, projeto de lei 967/2011, deputado Afonso Lobato, que inclui no calendário oficial de eventos turísticos do Estado a festa Inverno Santo, naquele município. Naquele município qual? Qual? Naquele município qual? Dracena não, né, Reinaldo? Dracena, não é? Santos, município de Santos. Em discussão, senhores deputados, não havendo oradores, em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. É pauta conclusiva, viu, gente? Item 7, projeto de lei 1019/2011, deputado Baleia Rossi, inclui no calendário turístico do Estado a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, a AgriShow, em Ribeirão Preto. Parecer favorável, deputado Rogério Nogueira. Em discussão, não havendo oradores em votação, senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 8. Eu passo a presidência ao vice-presidente, deputado Reinaldo Augusto, para que possa deliberar o item 8. Para deliberação, ofício do deputado Itamar Borges, propondo que sejam convidados o superintendente nacional e superintendente regional do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para comparecerem a esta comissão com o objetivo de tratar dos problemas na atualização e inclusão de informações no certificado de cadastro de imóveis rural. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, aprovado. Devolvo agora a presidência para o nosso deputado, presidente Itamar Borges. Obrigado, deputado Reinaldo Augusto. E Pela ordem, presidente. pela ordem, deputado Zico Só Prado. para um esclarecimento. O superintendente do INCRA, o ex-deputado Bacarim, está à disposição, mas pede para que seja convidado com um pouco de antecedência devido às questões que ele está acompanhando e para não coincidir com uma ida em Brasília, para também fazer o mesmo com o superintendente nacional. Perfeito, eu agradeço, deputado Zico Prado. Pela ordem, senhor deputado. Pela ordem, Presidente. deputado Carlos Pinhatari. Zé, eu acho que seria
importante, então, ele passar para o presidente da comissão as datas que eles poderiam vir com uma coisa que aí seria mais fácil do que ver se pode, volta, né? Pelo menos eu acho que é mais fácil isso. Eu não tenho problema, porque a única coisa que eu comuniquei que tinha o requerimento e ele falou, não, estou à disposição, quero ir, só que não coincidindo para não aparecer, que não parecer que eu estou... Eu acho que a sugestão do deputado Carlão é razoável. Nós faremos o contato pela comissão ou você pode... Não, eu acho que é melhor fazer pela comissão, solicitando as datas. Solicitando você as não datas. consegue Não, eu consigo, mas eu acho que a comissão tá bem. É mais oficial. Então, Marisa, solicita do Bacarim, nós vamos fazer aí uma sugestão de 3 datas para ele, para que ele escolha uma, para que a gente possa definir e não ter essa dificuldade aí. Oi? Ou mesmo com... É só o Bacarim. Não, tem... Ah, tá, e com também. Também, os dois? Não, você falou com os dois? É. Tá bem. Vamos consultar os dois para conciliar, para não ter que vir um depois do outro. Registro a presença do deputado Ulisses Tassinari também, participando aqui conosco. Item 9, agora apenas para a ciência. Item 9. Ofício do deputado Sebastião Santos encaminhando o documento oriundo da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Estado de São Paulo, tratando da aprovação de novos critérios de exigibilidade para o licenciamento ambiental, compatível com as condições dos nossos pequenos e médios produtores de peixe em tanques, que legalizados anteriormente se tornem ilegais. Item 10, ofício da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em resposta ao ofício dessa comissão, que tratou da situação vivida pelos pequenos produtores paulistas, que se encontram inadimplentes junto ao FEAP. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Eu acho que esse ofício do deputado Sebastião Santos é importante que cada deputado pudesse dar uma lida antes, para que todo mundo tomasse ciência da importância que tem fazer essa discussão depois na questão ambiental. Fica à disposição na comissão, foi mandado para todos os deputados. Não, então, isso que eu queria... Foi mandado para todos os deputados, mas se precisar tem aqui também. Tem. Nós está à disposição com a Marisa lá na comissão. Ou se alguém não tem, quiser solicitar agora, a gente já encaminha na sequência também. Item 11, ofício do Sindicato Rural de Ibitinga e Tabatinga, manifestando-se sobre a proibição nos Estados Unidos a entrada do suco brasileiro naquele país em função do uso da fungicida carbendazim pela citricultura brasileira. Está dado ciência do expediente, deliberada a pauta, nós suspendemos esta reunião desta comissão para, na sequência, já iniciarmos a reunião e a audiência com a secretária Mônica Bergamaschi, cumprindo, assim, o artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Fica suspensa por 5 minutos esta reunião para que nós possamos reiniciá-la na sequência. Muito obrigado aos deputados. Bem, por 15 minutos foi suspensa essa reunião, então daqui a pouquinho estaremos recebendo no plenário José Bonifácio a senhora Mônica Bergamaschi. Até daqui a pouquinho. TV Alesp, a TV da cidadania. Cultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Mônica Bergamaschi, para que possa aqui nos brindar com a sua presença e com a sua apresentação. A senhora Mônica Bergamaschi, ela que é secretária de Abastecimento, né? E vai prestar conta sobre a sua gestão. Portanto, é secretária do Estado da Agricultura e Abastecimento, senhora Mônica Bergamaschi. Portanto, vamos acompanhar. Estamos direto do plenário José Bonifácio, TV Alesp, a TV da cidadania. Lembrando que logo mais, às 2h30, teremos a sessão Estamos plenária. Então recebendo aqui a secretária de Agricultura e Abastecimento, Mônica Bergamaschi, que irá prestar contas do andamento da sua gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento das ações, programas e metas daquela secretaria, conforme previsto no artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Como é de praxe,
Vamos conceder, então, a palavra para que a secretária possa fazer a sua apresentação, sua prestação de conta, e, na sequência, passaremos a palavra para os nobres deputados, para que possam comentar ou pedir informações daquilo que entenderem pertinente. Com a palavra, a secretária Mônica Bergamaschi. Secretária, você prefere falar no microfone sem fio, de pé? Prefere falar daí? Sem fio? Por favor. Só antecipando aqui os agradecimentos, cumprimentá-lo, deputado Itamar Borges, presidente da Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e agradecê-lo pelo convite, pela oportunidade para poder estar aqui conversar com os nossos deputados, que são grandes parceiros nesse nosso trabalho de desenvolvimento do agronegócio paulista. Cumprimentar o deputado Reinaldo Augusto, Hélio Nishimoto, obrigada, deputada Ana do Carmo, Carlão Pignatari, José Zico Prado, o deputado Ulisses Tassinari e o Ed Thomas. Então, dizer, preparei uma apresentação e discuti um pouquinho antes aqui com o deputado Itamar, para dar uma nivelada, toda essa estrutura que é da nossa secretaria, o tamanho que está esse nosso agronegócio paulista, se vocês me permitirem, começar por essa parte. Pode ser? Então, de acordo, eu prometo ser bastante breve, só para a gente poder passar. Eu vou falar de pé, que aí eu consigo acompanhar. Fique à vontade. Se quiser descer, se quiser falar daqui, da forma que entender melhor, secretária. Eu vou descer aqui. Pode passar. Bom, sobre o nosso agronegócio paulista, nós temos apenas 3% da área agricultada no Brasil, e mesmo assim, com 1/3 do nosso PIB do agronegócio brasileiro, 1/4 das exportações nacionais do setor e responsável por 16,3% do valor bruto da produção. Isso é bastante importante do ponto de vista de setor. Aqui uma evolução do valor da produção agropecuária, sempre crescente. No histograma, os valores nominais, na linha, o valor trazido a valor presente, também para a gente verificar a importância desse setor. Os principais produtos, a cana-de-açúcar, a principal participação em valor de produção, com 44%, seguido de carne bovina, 9,8%. Lembrando que não somos produtores de toda a carne que processamos, somos importadores de carne de outro estado. Isso é bastante importante quando a gente avalia a questão sanitária, principalmente pelo status que nos encontramos de livre de febre aftosa com vacinação, caminhando para uma área de livre de febre aftosa sem vacinação. Seguido de citros, produtos florestais, milho e soja, carne de frango, café beneficiado, ovos e leite. Café e ovos ocupando praticamente aí a mesma posição. Lembrando que ontem foi aberto o Congresso de Associação Paulista de Avicultura, que estão justamente cuidando dessa questão do ovo. Nossas exportações com 23 bilhões de dólares, principais produtos, açúcar, carne, suco de laranja e produtos florestais. Lembrando que 83% dos produtos exportados pelo Estado de São Paulo são semi-industrializados ou industrializados. Importamos 10 bilhões de dólares e um superávit de 12 bilhões e meio. Esse é o tamanho da nossa balança. Na evolução também, a balança do agronegócio paulista e brasileiro, todos sabem, tem sido a grande salvadora da nossa balança comercial de uma forma geral. Desde sempre superavitários, desde principalmente 90, quando foi aberto o mercado brasileiro para as exportações, a gente sempre vem compensando o déficit gerado pelos outros setores. Isso é bastante importante do ponto de vista de reservas, de cambiais, etc. Então está aqui a nossa evolução, independente de crise ou não crise, pode haver uma oscilação, mas a gente vem contribuindo de maneira ímpar aí para a economia brasileira. As exportações paulistas por fator agregado, como eu disse, em azul está difícil de ver, mas a coluna mais de baixo são os produtos básicos, os outros são semi-manufaturados e manufaturados, é a composição das nossas exportações. A nossa área, portanto, em termos de ocupação, apesar de não ser o maior valor de produção, a maior área ocupada é com pasto. Importante que a gente diga que uma boa porcentagem disso, os números oscilam entre 40% ou 20%, dessas pastagens elas estão mal manejadas ou já em nível de degradação, e eu digo isso porque uma das nossas metas é justamente trabalhar
agora nesses anos, a questão de recuperação de pastagens, né, para que a gente possa ter uma produção melhor, e inclusive com tecnologias que não são novas, como a lavoura pecuária floresta, por exemplo, mas que não são pouco difundidas. Então, esse é importante que a gente diga, nós temos aí 8 milhões de hectares praticamente cobertos com pastagens que podem ser melhorados. Para informação, secretária, esses dados é de que recentes, esses dados que a senhora... São recentíssimos, do IEA. São todos super recentes. Oi? 2011. Essa é a ocupação nossa 2011. Tá certo? 11, isso. Nós temos, com cana-de-açúcar, que é a principal cultura em valor, algo em torno de 5,5 milhões de hectares. Também é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção. Essa casa precisa prestar muita atenção. Nós vivemos com dificuldades, não só na área agrícola, mas também, apesar do protocolo e de tudo que vem sendo feito em parceria com o setor privado, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Governo do Estado, a dificuldade. Tem um cronograma para eliminação de queimada, 2014 para áreas mecanizáveis, 2017 para áreas não mecanizáveis. Portanto, o emprego do fogo ainda é importante para que se possa ter a quantidade de matéria-prima necessária, e isso está sendo bloqueado por ações. Precisamos discutir, porque tem um problema aí que é ambiental, mas também equilibrar bem a questão econômica e a questão social desse importante setor, e sem perder de vista que é o nosso grande diferencial, a bioenergia, a energia renovável no Estado de São Paulo. Eu até sugiro, se me permite, deputado Itamar, que convidasse o pessoal do setor produtivo da cana-de-açúcar. Acho que seria interessante se eles viessem explicar quais são os problemas que estão vivendo hoje, que a situação tem me preocupado bastante. Bem, e temos também cobertura natural, 16% do nosso território. Lembrar que São Paulo é um território de ocupação mais antiga, né? Toda a preocupação ambiental no mundo ela é muito recente, se a gente contar com a história da humanidade. E mesmo assim, apesar disso tudo, 16% a gente ainda tem de cobertura nativa. E reflorestamento é madeira plantada, uma quantidade bastante interessante também. Bom, sobre a nossa secretaria, muito rapidamente, está aqui nossas áreas de competência: executar política agrícola, promover o desenvolvimento rural sustentável, acesso à informação e extensão, pesquisa agropecuária e transferência de tecnologia, garantir defesa agropecuária, oferecer acesso aos recursos públicos de crédito rural, promover associativismo e cooperativismo. Peço um parênteses, desculpem, está aqui o Orlando Melo de Castro, que é o coordenador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócio, Silvio Manginelli, que é o chefe da assessoria técnica, a Cíntia Maluf, que é a assessora de gabinete, e a Miriam, que tem placa do patrimônio, que dispensa maiores apresentações, que é do cerimonial que todos conhecem de longa data. Nossa grande meta, economia verde e inclusiva, essa a principal medalha que conversei com o governador, que nós colocamos, com foco na segurança alimentar, na segurança energética, sem perder de vista sustentabilidade na dimensão dos seus pilares econômico, social e ambiental. Ok. Nosso quadro de funcionários, temos ali, que está difícil de ver, 6.000 colaboradores, divididos aí em assistentes, técnicos, administrativos, engenheiros, enfim, são várias categorias profissionais. A boa notícia que eu trago em relação à última vez que vim aqui é que conseguimos, numa conversa bastante interessante, muito participativa, que todos tiveram oportunidade, nós conseguimos uma melhoria do salário desse grupo, com 55% para o grupo de pesquisadores, 45% para o grupo de assistentes agropecuários, dividido em 3 anos. Então eu tinha prometido, né, deputado, que a gente ia brigar por isso? Não, imagina, não esqueço nunca. Aqui é transparente, deputado, o senhor me conhece. Em 3 anos, não, a gente conseguiu isso, em termos de um ano de queda de arrecadação e etc., foi uma grande vitória que a gente conseguiu, muito menos do que eles merecem, também vamos ser muito sinceros, mas desde 2007, sem aumento, já foi um ganho. E também uma outra questão que eu tinha prometido para vocês, que era a questão da contratação, dos concursos antigos de 2007, que estava à véspera de terminar, em outubro, e o governador nos autorizou, nós conseguimos 150 para CAT e 150 assistentes agropecuários. E, claro, ainda temos um grande contingente que estão já com tempo de aposentadoria dentro desse quadro,
e que, portanto, tenho conversado com o governador também para a gente fazer concursos mais frequentes e menores, para que a gente não tenha hiatos. Em 20 anos, apenas um concurso na Secretaria de Agricultura é muito pouco, e a gente precisa trabalhar sempre para manter essa chama acesa e sangue novo, para dar continuidade ao trabalho de pesquisa que vem sendo, principalmente de pesquisa, que é desenvolvido pelos nossos quase 800 técnicos. Isso é o segundo maior grupo de pesquisa do Brasil, né? A gente perde apenas para a Embrapa, que é uma entidade que tem caráter nacional. Então, isso não é, em absoluto, insignificante, é bastante significativo. Ok, vamos em frente. A APTA, todos conhecem, nossos 6 institutos de pesquisa, com 45 estações experimentais. Nós já temos 220 processos laboratoriais certificados, né, sem dúvida nenhuma, a maior instituição que possui esse tipo de credenciamento, e já temos 4 cursos de pós-graduação estrito sensu. Aqui a distribuição em todo o estado, né, para pegar todas as diferenças de clima, de solo, de tecnologia, de cultura, é essa forma que estão distribuídas as estações experimentais nossas. A CAT, trabalho da CAT, fornecimento de informações e serviços, com 40 escritórios também. Disseram que nós íamos eliminar os escritórios, não vamos, né, nunca foi dito isso. É que para a contratação dos novos, nós concentramos nas 15 administrativas para facilitar depois, inclusive, a redistribuição, que, aliás, está acontecendo nesta semana, a redistribuição desses técnicos. Eu já sei que o deputado já ia me fazer a pergunta. É porque eles tiveram um tempo grande para dizer que queriam a vaga, um outro tempo prorrogável para assumir, e agora está sendo feito todo um rearranjo. Nós estamos tentando, na medida do possível, colocar aqueles que já estavam municipalizados, deixar que eles fiquem no lugar que estavam de origem, mas, é claro, a gente não tem condição de atender a todos os interesses, porque também precisamos de profissionais em outras regiões. Então, a gente está tentando adequar da melhor maneira. Quero cumprimentar o deputado, muito prazer. Tudo bom? Bom, a nossa capilaridade com 594 casas de agricultura, e o programa de microbacias 2 agora, né, que também já nós estamos aí, já foi feita uma chamada, e eu estou antecipando o final, mas tudo bem, eu vou tirando um pouco da ansiedade. Já foi feita uma consulta e agora está em processo de análise dos planos de negócios. Então, em breve, nós vamos já dizer quais os planos de negócios que têm condição de receber o recurso do Microbacias 2. Ok. O sistema de defesa agropecuária, para garantir a qualidade e a sanidade das cadeias produtivas, também com 40 unidades regionais, atuando em sanidade animal e vegetal, conservação e preservação do solo, é atribuição nossa fiscalizar tudo isso, da CDA, idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados, identidade, segurança higiênico-sanitária e tecnológica de produtos. Tudo é atribuição de fiscalização da própria CDA. CODEAGRO, Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, coordenação de câmaras setoriais, são 29 hoje, que nós temos instaladas. O Instituto de Cooperativismo e Associativismo, que também ficou parado, e nós fizemos um convênio já com a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, justamente para fomentar o associativismo e o cooperativismo, visto que o problema de organização privada parece crônico dentro do setor produtivo. E essa é uma tentativa que a gente tem feito, dentro principalmente do associativismo e do cooperativismo. Selo Produto São Paulo, também já conseguimos 25 certificações, né? E tem novidade por aí. E o projeto Cozinha Alimento e Horta Alimento, que estão sendo recém-lançados também, que é uma renovação da CODEAGRO, tendo em vista que a CODEAGRO vivia praticamente na organização do Viva Leite do Bom Prato, programas que foram passados para a Secretaria de Desenvolvimento Social no princípio do ano passado. FIAP, Economia Inclusiva, Programa de Subvenção de Prêmio ao Seguro Rural e o Programa Pro Trator 2, foi lançado no dia 27 de fevereiro, data de aniversário, do início das comemorações dos 120 anos da Secretaria da Agricultura, uma fase nova, que nesse primeiro ano já tem 100 milhões, juro zero. A diferença é que são tratores agora cabinados, com potência variando de 20 a 120 cavalos, né? Inclusive para uso, aqueles tratores que nem são
montados, né, são praticamente empurrados, são os microtratores para a utilização em cultivo protegido, uma outra linha que foi lançada também do FIAP, no dia 27 de fevereiro. A área, crédito com média de juro de 3% ao ano, e a grande novidade também foi aumentado o limite de R$400 mil, que era para R$600 mil. Com isso a gente ampliou também a capacidade de atender uma boa faixa de médios produtores rurais, que é uma faixa desassistida. Existem vários programas para assentados, para pequenos, e os programas para os grandes. Havia uma fatia de médio que o federal considera até R$700 mil de renda. Nós conseguimos chegar em 600 mil, a gente tem uma fatia bastante importante aí que a gente já pode trabalhar. Prêmio do seguro rural, o seguro agrícola, pecuário, de florestas e aquícola, e inclusive o sanitário citrícola. E o programa Protrator, onde foi cumprido toda a fase 1, e agora a gente espera sucesso semelhante na fase 2. CODASP, em 10 anos foram feitos 12 mil quilômetros de estrada rural, quisera pudesse fazer 12 mil quilômetros por mês, porque nós temos uma demanda extraordinária, um programa maravilhoso. Os municípios, eu estive ontem com o prefeito de Capão, ele me falou que ele tem 4 mil quilômetros de estrada rural, e não é o maior município, né? Os 3 maiores municípios são Itapeva, Itobi, o outro com I que eu não me lembro, mas que possui... Iguape. Iguape é o maior de todos, exato. E que são os 3 maiores. Então imagina o que é estrada rural, escoamento de produto, transporte escolar, transporte de pessoas, a importância que tem um programa dessa natureza, que é absolutamente exitoso, de baixo custo de manutenção, que bem cuidado dura aí um tempo bastante grande. Mas é isso que foi. Ok, 2011 as nossas ações. Vamos lá. Prestando contas, portanto, na APTA, Agência de Paulista, as nossas metas realizadas. 1.516 linhas de pesquisa em execução, né, com esses nossos heróis aí dos pesquisadores, 272 mil análises laboratoriais, 258 mil quilos de sementes básicas produzidos, que também é um indicativo usado pela APTA, mais de 1 milhão de atendimentos técnicos feitos ou via internet ou feito presencialmente, então é uma quantidade também bastante grande, unidades regionais modernizadas, acesso aos nossos sites, quer dizer, tem um trabalho enorme, e graças inclusive a recursos externos de fomento, a visibilidade tem ampliado bastante, e a demanda também de estudo de dias de campo e de consultas tem crescido bastante. Oi? 1313? Não tem discriminação na Secretaria da Agricultura, é para todos, viu, deputado? O senhor pode ficar sossegado lá. Laboratório de análise... Estou ficando esperto, hein? Estou ficando esperto. Laboratório de análises consolidados, nós já temos 8 laboratórios caminhando, conseguindo as certificações, os credenciamentos, as ISOs. Aliás, quero convidá-los aqui, quem tiver a oportunidade de visitar, tem laboratórios de referência, são muito interessantes, e com um nível de tecnologia, a gente não está devendo nada para país nenhum do mundo, temos condição de credenciar genética, né, Orlando? Toda a parte de sanidade, para exportação, enfim, a gente está com... Tem aqui em São Paulo, no biológico, principalmente na área avícola, o deputado Carlão, que é grande produtor, conhece, tem Descalvado e tem na região de Bastos. Esses estão todos credenciados na área, principalmente sanidade avícola, né? E tem isso aqui, eu falei, né? Eu falei, isso. E além dos da Secretaria da Agricultura, desse laboratório, a gente só tinha o Lanagro, que é ligado ao Ministério da Agricultura. E hoje muita coisa do Lanagro já está sendo passada para a gente. Então nós fizemos... Ele está mais concentrado em regiões... Isso, Descalvado também. Importante centro de produção avícola, e pega ali a região de Guatapará. Descalvado é mais a parte de frango de corte, e Guatapará é outro importante centro de poedeira de ovos também.
Então fica bem regionalizado ali. Isso, de genética, né? Comentar também o deputado Gasparini. Tudo bem. Bem, enfim, e novos insumos para diagnóstico e controle de pragas e doenças. Nós produzimos 1 milhão de doses de imunobiológicos, isso dentro do próprio Instituto Biológico, que além de uso em mercado interno, também está sendo exportado já Peru e Venezuela. Ok. Economia verde inclusiva apta, projetos de investimento. Foram investidos em 2011 praticamente 10 milhões e 700 mil reais para a modernização das nossas unidades regionais de pesquisa, modernização e certificação de qualidade de laboratório, claro, se investir para a gente conseguir esse resultado, e revitalização dos nossos institutos de pesquisa. Pode passar? Na PAT ainda foram 57 obras executadas. Dia 10 inauguraremos uma parte no centro de Cana Ribeirão, também quero deixá-los convidados, deputado Elson, que é da região lá, prazer. E com isso nós já temos 59 procedimentos laboratoriais certificados e 220 procedimentos certificados em 59 em 2011. E as novas variedades aí que foram lançadas foram 25 variedades de café, milho, feijão, trigo, seringueira. Para esse ano tem cana-de-açúcar, né, previsto. Cana, feijão, soja, arroz especial, amendoim. Então tem bastante novidade que vai sair também esse ano. Ok. Bom, da CAT, Programa Microbacias 2, foram 4.678 agricultores capacitados no ano passado, mais 300 mil atendimentos de assistência técnica, nós temos 591 casas de agricultura, lembrando, e a emissão aí de declaração de aptidão ao PRONAF foram mais de 7 mil, e mais de 37 mil declarações de conformidade da atividade agropecuária. Lembrando que agora a CAT vai emitir também a declaração de aptidão do PEPAS, né, junto com o ITESP, que é um programa de governo novo, que pelo menos 30% das compras governamentais aí podem ser feitas direto do pequeno produtor. Isso aí já o governador assinou um decreto, depois da lei, o decreto, criou um grupo de trabalho, fica sob a guarda da Secretaria de Justiça e agora está criado o grupo que vai trabalhar para montar o edital que vai facilitar daí direto a compra dos pequenos produtores. Ok. No nosso departamento, no ano passado, 1.100.000 mudas de árvores frutíferas e de plantas nativas foram comercializadas, além de, somando essa conta aí, dá 1,5 milhão, 1.500 toneladas de sementes de trigo, aveia, feijão e milho variedade. Lembrando que isso é sempre uma alternativa de mais baixo custo para aqueles que querem plantar, sem que não adianta nada comprar uma semente de milho híbrido se o pacote tecnológico que vai investir não for compatível com a capacidade genética daquela semente. Portanto, aqui é uma alternativa para o produtor que queira plantar num custo de produção um pouco menor, claro que também numa produtividade um pouco menor. Ok? FEAP. Foram 435 financiamentos com juros zero do Protator. Então, em 2010, 2011, foram 100 milhões de reais que foram colocados nesse programa. Cumprimos a meta e lançamos o segundo, como eu já adiantei para vocês. E 7.772 subvenções ao Prêmio de Seguro Rural, totalizando 13 milhões de reais. Lembrando que no ano passado não houve um grande interesse das seguradoras de trabalhar com seguro sanitário citrícola. E apesar de já, inclusive, divulgado pelo governador de outros seguros, as seguradoras não têm interesse em trabalhar com seguro sanitário. Não existe em lugar nenhum no mundo as seguradoras que queiram investir nisso. Então a gente tinha um programa pioneiro, o seguro continua existindo, difícil está sendo a gente conseguir seguradoras que queiram fazer, que queiram entrar conosco. Mas a linha está criada e está vigente. Logística, Codasp, no ano passado foram conveniados 789 quilômetros de melhor caminho. Isso aconteceu mais no final do ano e estão sendo executados justamente agora, nesse período, agora no início de 2012.
Da CDA, 131 mil inspeções sanitárias vegetais, 141.500 inspeções sanitárias animais. Manutenção do nosso status, a gente tem atingido índices superiores a 98% de vacinação, é extraordinário isso. E a nossa ideia é, a partir de 2016, ver se a gente consegue caminhar para decretar São Paulo livre de febre aftosa sem vacinação. Lembrando que, para isso, a gente tem que ter um acordo com os nossos estados vizinhos muito importante, tem que ter um trabalho muito sério, porque qualquer problema é um grande prejuízo para a cadeia toda. Então, pensar bastante, avaliar bastante, mas nós temos, esse é o nosso status hoje, desde 1996 não temos foco da doença, e avaliar depois em conjunto com todos da viabilidade da gente decretar de fato. Lembrando que o Rio Grande do Sul fez isso, decretou, conseguiu, mas aí teve um foco lá e os prejuízos foram imensos. Então, isso aqui é um passo, uma decisão de muita importância, que tem que ter uma coordenação com os outros estados de muito vulto, tá certo? Codeagro. 87.900 pessoas atendidas com cursos, palestras e capacitação sobre segurança alimentar. Isso é uma coisa muito interessante, que eu conto com os senhores também para divulgar na base. Tem vários cursos que podem ser levados para os municípios, é só agendar com a Codeagro, é de cozinha, é de padaria, tem uma série de coisas que é só agendar, o pessoal vai, capacita, faz esses diversos custos, nós temos gente para fazer isso. As 25 certificações do selo Produto São Paulo que eu já mencionei, lembrando também que o FEAP criou uma linha nova, foi lançada dia 27 também, que é justamente para fazer toda essa adequação das propriedades para que elas possam também requerer e ir atrás do selo Produto São Paulo. Secretária, só para essa certificação, tanto de vegetal como animal? Também serve para tudo. Nós temos aí, no caso, a certificação, por exemplo, para carne suína, para avestruz, para café, para carvão. É uma série de conformidades. E tem uma linha de FEAP para financiar a adequação da atividade para que seja elegível para a obtenção do selo. Oi? Por isso é que a gente fez uma linha de financiamento. E esqueci de dizer também. Tem. Isso aí foi feito agora, foi dia 27 também. Está tudo sendo feito, a gente até teve no Palácio para fazer um trabalho inclusive de comunicação, tá certo? Para a gente poder divulgar direitinho para todo mundo, que é super interessante. E também divulgar o selo. As pessoas precisam chegar num produto na gôndola, olhar e ver o selo e reconhecer o selo. Não adianta nada ter um selo se as pessoas... Mas a gente não tem o hábito de olhar, né, a embalagem. Então é importante isso. E 201 cooperativas e associações atendidas, também pela Codeagro. Bom, aí já é 2012, guia de trânsito animal, já recebi pelo menos uma vez cada um dos senhores com um grupo de produtores questionando sobre a dificuldade de obtenção das GTAs. Nós temos feito um trabalho muito longo, isso aí já era para estar pronto, mas acho que finalmente a gente vai conseguir comemorar essa vitória eletronicamente. Então está caminhando, aí eu acredito que não vou dar prazo, porque a gente dá prazo e depois independe de mim. Se fosse dependesse de mim, já estava aí. Mas nós teremos a condição de fazer a emissão da GTA eletrônica, vai emitir o boleto, quem puder já paga via internet também, vai facilitar muito essa questão da GTA. E o mais importante disso, que para mim, além de oferecer e facilitar a vida do produtor rural, nós vamos liberar muitos técnicos que hoje ficam presos, preenchendo essas guias, eles também ficarão disponíveis, já que um dos nossos problemas é recurso humano, sempre falta, né, para o tamanho do agronegócio paulista. Nós teremos também esses técnicos aí liberados para poder atender de uma maneira mais próxima, mais junto ao produtor rural. Então, eu acredito que brevemente a gente vai ter aí novidade, né? A parte aqui da Codeagro também, né? Padarias artesanais e hortas educativas. Esse é um trabalho junto com o FUCESP, né? Também é um trabalho bastante bonito.
Inclusive o FUCESP lançou agora, a questão de uns 20 dias, uma carreta, né, itinerante para fazer o curso de padaria artesanal, e os técnicos são da Codeagro. Então, nós que trabalhamos em conjunto com o FUCESP. E as hortas educativas, estão trabalhando nas escolas com crianças, onde eles também são ali orientados para produzirem pequenas hortas. Elas ficam lindas, né? A plantação é linda, né? Só vendo mesmo. Mas eles plantam, colhem, aprendem a higienizar e comem, fazendo caretas horrorosas, comendo, que planta rúcula, que é fácil de dar, mas eles comem, é bonitinho de ver. Nosso ICA, com 850 cooperativas e associações em potencial atendimento, por incrível que pareça, nós temos um programa Microbacias 2, que ele veio na esteira do Microbacias 1, que trabalhou a organização setorial, associações, cooperativas. Na hora de colocar o 2, infelizmente, muitas dessas associações, dessas cooperativas, já tinham sido desfeitas, né? Então, como é condição para apresentar o programa nesses grupos, em que a maioria seja composta por pequenos produtores rurais, que você poderá continuar assistindo esta comissão através da TV web, pela de um programa internet. Que a TV fase 1 já Alesp, estava, a TV entre da aspas, cidadania. bastante adiantada. Ações integradas, Bom Preço do Agricultor, também foi lançado dia 27 de fevereiro, no dia do nosso aniversário, e são unidades de venda direta do produtor rural. Então pode ser, por exemplo, em metrô, em locais de grande acesso, monta ali a Codeagro, que vai fazer a eleição daqueles produtores para evitar intermediários e outras coisas, coloca ali direto do produtor para o consumidor, produto de qualidade com preço mais acessível, com melhor renda para aquele que está vendendo. Que mais? Horta-alimento, né, com agroindústria, cultivo protegido, cozinha-alimento, são todos esses programas que inclusive eu já disse para os senhores, nós vamos agora implantar em vários municípios. Redistribuição de alimento em natura, um combate direto ao desperdício e à distribuição de alimentos, também um trabalho esse de assistência mesmo. A ideia é a gente conseguir aproveitar. O Brasil, 30% do pós-colhido, em média, é perdido. Ou é perdido no transporte, ou na banca da feira, ou no supermercado, ou nas nossas casas. É um país como o nosso, onde a gente paga quase 38% de tributo, ainda se dá o luxo de jogar mais de 30% do que é colhido fora, fica difícil da gente crescer. Então, esse é um programa nessa linha. E o Poupa Tempo Rural, que a nossa ideia também é montar um programa semelhante ao Poupa Tempo que existe fixo nas cidades, montar um Poupa Tempo Rural, a expectativa é lançar ainda esse ano, e é um programa, um Poupa Tempo móvel, quer dizer, ele vai até as regiões produtoras para poder facilitar a emissão dessas guias, desses documentos, dessas declarações naquelas populações, principalmente que têm mais dificuldade de fazer isso sozinhas, via internet, etc. Então é um serviço direto para o produtor. Microbacias 2, acredito que mais um mês e pouco a gente já consiga anunciar aí os programas de negócio da primeira fase que foram eleitos, né? E já vai ter um chamamento para a segunda chamada de novos planos de negócio também, para que a gente possa também ainda esse ano contemplar mais um grupo. Lembrando que o Microbacias 2 é acesso ao mercado. Então, é aquele produtor que quer montar uma parte de despolpadora, um processamento, uma embalagem, um packing house, uma primeira manufatura do produto, para que ele possa, inclusive, ou uma câmara fria, para que ele armazenar, esperar um preço melhor, sair da safra, para vender, para que ele possa se organizar melhor na parte mercadológica. Melhor caminho também, conseguir o máximo possível que a gente puder. A demanda eu falo que melhor caminho é pão quente, né? O que tiver sai, e pelo menos mais uns 1.000 quilômetros nesse ano. E pontes metálicas, que também é uma coisa que é um programa que já deveria estar extinto, resolvido há muito tempo, que nosso objetivo é instalar 100. Por que 100? 100 porque são os convênios que eu já peguei, já estavam lá assinados, muitos com cabeceiras prontas e esperando só a instalação da ponte. Então, a minha ideia é conseguir vencer isso, instalar tudo isso o mais breve possível para
para que a gente possa honrar essa parte que já foi feita aí. Mas é um programa muito antigo e é dívida de uma empresa e ela ficou de pagar com pontes, né? Então, nós temos vários municípios que já fizeram as cabeceiras por ter para poder esperar a ponte. Então, eu gostaria que isso fosse uma prioridade, né? Porque tem um município que já gastou, já investiu e não recebeu a ponte. São 100. 100 municípios, eu diria que a maior parte já deve estar com a cabeceira pronta. E isso já peguei assim, né? Então, estou tentando resolver mesmo. E isso vocês sabem, já disse. O que existe é o seguinte, era uma dívida de uma empresa. Não. Tem demanda, tem município que só ele precisa de 100. Capão Bonito, de novo, tive com o prefeito, falou, preciso de 100 pontos. Eu falei, eu gostaria de tê-las todas. Essas é que estão já com convênio assinado, com tudo. Isso aí é uma coisa que a gente tem que resolver logo. O programa é muito bom. Inclusive, eu tenho conversado com o governador até para a gente... Mas tenho que saudar esse primeiro para criar um novo, né? Até porque não funciona, viu, deputado? Sou testemunha. Bom, e ações conjuntas que nós temos aí, né? Que também foi objeto de reunião com muitos dos senhores. Junto com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, nós estamos discutindo a outorga. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, também assinamos mais outro ok que eu venho dar para vocês, aquela simplificação, né, que eu tinha prometido, da declaração de conformidade. Se a gente pode fazer o imposto de renda autodeclaratório, por que não pode fazer também a autodeclaração da conformidade ambiental? Então, por parte da Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente, o entrave já foi retirado. Agora a gente está conversando, é uma atribuição agora da Secretaria de Recursos Hídricos de facilitar aí a obtenção da outorga ou o cadastramento, tá certo? Secretaria de Meio Ambiente, todos os licenciamentos. A questão de piscicultura, que eu estava aqui na sala, ouvi que vocês estavam falando, tivemos hoje um evento na parte da manhã na Fiesp, o ministro Crivella esteve conosco, nós temos um grupo trabalhando na definição, inclusive, de um protocolo para facilitar o licenciamento da atividade pesqueira, né, que está muito burocratizado, as taxas estão muito elevadas, então a gente tem conversado. E na sexta-feira eu tenho uma reunião com o secretário Bruno, que um dos assuntos é esse, o outro é floresta plantada também. Tanque rede, tanque escavado, todo esse protocolo. Nós temos hoje 100% de ilegalidade por conta de licenciamento ambiental, né? 100%. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso. Até porque nós temos no nosso Instituto de Pesca, fronteira do conhecimento, né? Na tecnologia de pescado, de aproveitamento de pescado, de tanque, em mar, em pesca, cultivo São Paulo, mas não pode usar. Então, eu mais do que ninguém estou interessada nisso, pode ter certeza. Nós temos esses tanque-redes, eles estão funcionando e ilegalmente. Eles dizem que não há possibilidade de fazer o licenciamento, eles não conseguem fazer. E grandes tanques, grandes pessoas que estão mexendo com isso e não conseguem. Né? É parte burocrática. Grandes, né? Tem grandes proprietários de tanque-rede, mas grandes tem e pequenos. Grande e pequeno. Não estou dizendo, nem os grandes não conseguem, você imagina os pequenos. E tem a própria pesca artesanal. Nós temos uma linha de FEAP que é de R$10 mil. O senhor sabe, o senhor conhece, quer dizer, que adianta? Que adianta uma linha? Não consegue pegar, não tem a licença. Então, nós estamos absolutamente empenhados. O Orlando está participando de um grupo, discutindo isso com muita firmeza para a gente trabalhar nessa questão do licenciamento ambiental. E isso vale para a pesca, isso vale para a floresta plantada, as pessoas plantaram as florestas, agora não podem explorar. Né? Não tem a licença para explorar a floresta que eles próprios plantaram, quer dizer, alguma coisa a gente tem que mexer, né? Não tá certo. Secretário, o presidente da comissão de vez em quando fica cortando, mas é pela oportunidade. Porque nós vamos ter depois, meu líder. Não é que é questão depois. Depois já passou. Só pela oportunidade. Essa questão
da questão ambiental aqui no Estado, para o agricultor tem sido uma faca no pescoço o tempo todo. A senhora sabe disso, tanto quanto eu. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que resolver urgentemente. Concordo com o senhor. Porque o agricultor, o Carlão tem um secretário, tem na Secretaria de Votuporanga, um secretário de Agricultura especializadíssimo nisso. E ele se prontificou a ajudar. Se prontificou a vir ajudar. E aí a gente não consegue dar o primeiro passo, não sai. Eu acho que isso seria uma prioridade. Mas eu acho que o secretário Bruno está muito aberto, né? A gente já conseguiu um passo importante na autodeclaração de conformidade. Tem essa reunião na sexta-feira e eu acredito que a gente vá, de fato, avançar. Só para a gente ter uma ideia, olha o que é o etanol para esse Estado, né? Primeiro, como um exemplo de pioneirismo, um exemplo de bioenergia, de renovável, de emprego, de tudo isso. Nós tivemos, por favor, fique à vontade. Nós tivemos 20%, depois a gente conversa, deputado, 20% de quebra de safra, né, da cana-de-açúcar. As pessoas gostam do etanol, mas não gostam da cana, né? É a visão do abastecimento e não da produção. A cana é uma realidade, né? 20% de quebra. Bom, quer dizer, você já tem que trabalhar com isso, o resultado está aí. Então tem gente que não está vendendo açúcar, está rachando de ganhar dinheiro, não é bem esta a realidade. Acaba indo para açúcar porque remunera melhor e a gasolina dá teto no álcool. Quer dizer, o preço do álcool não consegue subir e a gasolina artificialmente mantida dá teto no álcool. Quando, ainda bem, mas a gente corre risco de quebrar, deputada, precisa achar o equilíbrio, né? O que acontece? Tem uma enormidade de pequenos produtores que dependem da queima. A área não é mecanizável, tá certo? Ou não tem escala. Até que ele consiga uma conversão, reinvestir, se a gente deixa mais 20%, que é o que em média estima-se que esteja na mão de fornecedores, São Paulo, sem 40% da sua cana, como é que faz? Então, então por isso que eu estou sugerindo que vocês chamem aqui o setor da cana-de-açúcar. É importante chamar a indústria e fornecedores para que eles contem o que estão passando. Porque, inclusive, ninguém quer a queima. Claro, mas existe um processo, existe uma lei paulista, foi feito um protocolo que ainda encurtou, a lei era até 21, o protocolo encurtou para 14 e 17, mecanizável e não mecanizável, e ainda assim estão querendo fazer agora. Ora, está plantado. Não tem o que fazer, não tem outra maneira. Ah, mas tem máquina? Tem máquina. Só que nem todo mundo tem condição de adquirir a máquina. Esse é um ponto. Não tem escala para a máquina, é o segundo ponto. Terceiro, se tivesse condição, fosse mecanizável, não tem fisicamente a máquina. Então o nosso parque industrial não consegue, hoje, entregar todas as máquinas que seriam necessárias para colher. Nós estamos de cana. Então, é isso que a gente precisa trazer, o possível, o ideal, fazer essa equação e caminhar junto. Então, eu acho que é importante que essa casa receba esse pessoal para ouvir deles diretamente onde é que está para a gente caminhar. Seria importante, viu, deputado, porque tem muita mão de obra que está envolvida nisso, muito recurso, enfim, a gente corre o risco de destruir um setor que é tão importante. Se a gente quer crescer, nós vamos precisar manter a nossa matriz energética limpa. Isso a gente faz com etanol, isso a gente faz com bioeletricidade. Sem isso, a gente acaba caindo em energia suja, de termoelétrica, de gás ou termoelétrica de óleo, que é muito pior para o meio ambiente. E um resultado, a gente já pode notar, a própria redução de 25% para 20% do etanol na gasolina piorou muito a qualidade do nosso ar. Né? Então, a gente tem que prestar atenção também para esse tipo de coisa. Os avanços que a gente conseguiu com o etanol, que a gente está abrindo mão deles, e é preciso ter um bom senso, né? Acho que sempre bom senso. Bom, com a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, estou terminando, deputado, o ITESP, o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, com a Secretaria de Cultura, nós conseguimos, o governador autorizou o restauro do Instituto Biológico na Vila Mariana, né, que é talvez o último prédio Art Deco que nós temos aqui em São Paulo, um espetáculo, né, é importante que ele seja restaurado, e junto com a cultura também o Planeta Inseto, que é o primeiro zoológico de insetos do mundo, né, que tem corrida de barata,
tem vários insetos, eles mostram lá, tem aumentado, tem recebido mais de 1.000 visitantes por final de semana, importante também. Secretaria de Administração Penitenciária, estamos fazendo uma conversação também para produzir mudas de essências nativas e também para o plantio dessas mudas. Então, discutindo também lá para a gente ampliar esse programa. Com a Secretaria de Segurança Pública, nosso centro de Colina fornece animais para a Cavalaria 9 de Julho, também animais mais dóceis, que é o brasileiro de hipismo, né, que eles usam no policiamento de rua. Secretaria de Desenvolvimento Social, análise laboratorial para o programa Viva Leite e Bom Prato, né, que são programas de governo, e com o FUCESP, padaria artesanal e horta educativa. Nossos indicadores, né, acho que aí vocês todos tiveram acesso, né, a esses documentos do cumprimento de metas. Então, passar rapidamente, aquele crescimento acima do programado na APTA foi justamente por recursos de agências de fomento de pesquisa, né, que trouxeram mais dinheiro, aumentaram as pesquisas, aumentou o interesse, aumentou a procura, então por isso que extrapolou um pouco. Redução de análise laboratorial se deve principalmente à falta de recursos para compra de reagente.